O Brasil do século XIX foi marcado por guerras, rebeliões e por uma luta constante para manter unido um território imenso e fragmentado por diferenças sociais, políticas e regionais. Nesse cenário turbulento, uma figura se ergueu como sinônimo de ordem, disciplina e poder militar. Luiz Alves de Lima e Silva, o homem que a história consagrou como Duque de Caxias. Para muitos, ele foi o pacificador do Brasil, o comandante que, com firmeza e habilidade, evitou que o país se despedaçasse em meio a tantas revoltas. Mas para outros, sua espada foi instrumento de repressão brutal, sufocando com sangue e ferro a voz dos que ousaram se levantar contra o Império. Afinal, quem foi de fato Caxias? Um herói que garantiu a unidade nacional ou um carrasco a serviço da elite imperial? Essa é a pergunta que atravessa o tempo e que ecoa até hoje. Desde cedo, a imagem de Caxias foi cultivada como a de um líder incontestável. Sua figura está estampada em monumentos, livros escolares, desfiles militares e até na memória oficial do Estado, que o consagrou como patrono do Exército Brasileiro. Ele é celebrado em feriados, relembrado em cerimônias e exaltado como exemplo de disciplina e lealdade. Mas toda grande figura histórica traz consigo uma sombra, e a de Caxias não é pequena. Por trás da glória, há relatos de massacres, de campanhas sangrentas contra escravizados, camponeses pobres e rebeldes que buscavam alternativas à ordem imposta pelo Império. O mesmo homem que foi celebrado como pacificador também foi acusado de ser implacável, de esmagar sem piedade aqueles que ousavam desafiar o poder central. Essa dualidade não é apenas uma curiosidade da história. Ela nos leva a questionar como as memórias são construídas, como os heróis são fabricados e como muitas vezes a versão oficial apaga as vozes dos derrotados. De um lado, temos o retrato oficial de Caxias, estrategista brilhante, comandante vitorioso, guardião da unidade nacional. Do outro, encontramos a visão dos vencidos, um militar frio, disposto a derramar sangue para manter intacto o trono de D. Pedro II e os privilégios das elites do Império. A tensão entre esses dois retratos é o que torna sua história tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão polêmica. E é nesse ponto que precisamos ir além das simplificações. Caxias não pode ser entendido apenas como herói ou vilão. Sua trajetória atravessa alguns dos momentos mais decisivos da história brasileira. A infância de um país independente, o período regencial marcado por instabilidade e fragmentação, e as guerras externas que projetaram o Brasil no cenário sul-americano. Cada passo dado por ele foi moldado por esse contexto de tensão permanente, em que a escolha entre ordem e caos parecia definir o futuro da nação. Foi nesse campo de batalha, literal e simbólico, que Caxias construiu sua fama. Mas, para compreendê-lo de verdade, é preciso voltar ao começo, entender de onde veio esse homem, que valores o moldaram e como ele se transformou em um dos maiores símbolos do poder militar no Brasil. Só assim será possível responder à pergunta que atravessa o tempo. O Duque de Caxias foi, afinal, o pacificador que o Brasil precisava ou o carrasco que a história suavizou? Com essa dúvida pairando no ar, avançamos para o próximo capítulo, onde descobriremos as origens de Luiz Alves de Lima e Silva, um menino aristocrata que cresceu sob as lições da disciplina militar e que, ainda muito jovem, já carregava consigo o peso de uma nação que buscava sobreviver em meio ao caos. Nas ruas e casarões do Rio de Janeiro do início do século XIX, um jovem chamado Luiz Alves de Lima e Silva crescia cercado pela rigidez e pelo prestígio de uma família aristocrática. Filho de uma linhagem de militares e burocratas, desde cedo aprendeu que disciplina, honra e lealdade não eram apenas valores desejáveis,
mas requisitos indispensáveis para qualquer indivíduo que quisesse sobreviver e prosperar em meio à turbulência política que ainda marcava o Brasil recém-independente. Cada gesto de sua infância, cada tarefa imposta, tinha o objetivo de forjar um caráter resistente e preparado para desafios que ele ainda mal podia imaginar. A escola e os ensinamentos em casa moldaram sua percepção do mundo. O caos precisava ser controlado e a desordem combatida. A educação de Luiz Alves não se restringia ao aprendizado formal. Ele absorvia as conversas de sua família, o relato das campanhas militares de seus parentes e a política do Império, ainda muito jovem, compreendendo que a estabilidade do Brasil dependia de homens capazes de impor ordem. Ao mesmo tempo, assistia ao crescimento das tensões sociais, às rebeliões regionais e à fragilidade do Estado Central. Esses elementos o marcaram profundamente, deixando clara a linha tênue entre pacificação e violência. Cada ensinamento familiar, cada observação sobre a sociedade moldava o que seria, mais tarde, um comandante rigoroso, estratégico e impiedoso para quem ousasse desafiá-lo. Aos 14 anos, Luiz Alves ingressou formalmente na carreira militar como cadete, dando início a um percurso que definiria não apenas sua vida, mas a trajetória de todo um país. Ainda jovem, ele se destacou por sua disciplina, inteligência e habilidade com táticas militares, impressionando superiores e chamando a atenção de figuras importantes do Império. Mais do que um adolescente prodígio, ele mostrava sinais de um futuro líder, capaz de compreender a guerra não apenas como confronto físico, mas como instrumento político e social. Cada lição aprendida nos quartéis, cada estudo de batalhas e estratégias reforçava sua crença de que a ordem deveria prevalecer, custasse o que custasse. Foi nesse contexto de aprendizado e observação constante que surgiram os primeiros traços de sua personalidade dual. O homem da disciplina, capaz de organizar e liderar, e o homem que não hesitaria em usar força extrema para impor sua visão de estabilidade. A base familiar e militar preparava-o para encarar os desafios que o aguardavam, mas também lhe conferia uma capacidade de calcular riscos, medir forças e, acima de tudo, compreender que a lealdade ao trono seria seu princípio inegociável. Compreender suas raízes é essencial para entender o que viria mais adiante. Um comandante admirado e temido, um pacificador para alguns, um carrasco para outros. O período regencial brasileiro era marcado por instabilidade, disputas de poder e rebeliões em diversas províncias. Luiz Alves, já jovem oficial, viu nesse cenário a oportunidade de aplicar os princípios que aprendera desde criança. Ordem, disciplina e obediência ao Império acima de tudo. Sua carreira começou a se consolidar quando foi enviado para lidar com pequenas revoltas locais, onde a combinação de firmeza militar e habilidade estratégica chamava a atenção das autoridades imperiais. Cada missão cumprida, cada resistência derrotada, aumentava sua reputação como um oficial capaz de restaurar a estabilidade onde reinava o caos. No entanto, o jovem comandante também aprendeu rapidamente que pacificar não significava apenas vencer batalhas. Significava controlar populações, gerir conflitos e, muitas vezes, tomar decisões moralmente difíceis. Revoltas populares, lideradas por escravizados ou camponeses insatisfeitos, eram reprimidas com mão de ferro, e a fronteira entre segurança nacional e brutalidade pessoal se tornava tênue. Para Luiz Alves, cada ação era justificável na medida em que mantinha a ordem e fortalecia o império. Essa lógica o acompanharia durante toda a sua carreira, moldando o mito do pacificador que, ao mesmo tempo, poderia se tornar carrasco. Ao longo desses primeiros anos, Caxias construiu sua fama não apenas como estrategista, mas como diplomata militar. Ele aprendeu a combinar a força com a persuasão, a disciplina com a negociação,
o que lhe permitia encerrar conflitos sem recorrer sempre à violência extrema. Mas quando necessário, sua mão firme não hesitava. Essa combinação de rigor e inteligência estratégica o tornou indispensável ao Império, criando a imagem de um oficial que sabia quando usar a espada e quando usar a palavra. O Brasil, ainda jovem e frágil, precisava de homens assim, e Caxias emergia como exemplo de liderança decisiva. Cada sucesso reforçava sua trajetória ascendente, mas também plantava as sementes das críticas que surgiriam mais tarde. Enquanto oficiais e elites o viam como protetor do trono e do território, os derrotados o viam como inimigo implacável, símbolo de um poder central que esmagava a vontade local. É nesse ponto que se inicia a tensão que atravessará sua história. A linha tênue entre pacificação e repressão, entre honra e medo, entre mito e polêmica. O primeiro grande teste de Luiz Alves como comandante aconteceu na Balaiada, revolta popular no Maranhão que reuniu escravizados fugitivos, sertanejos e artesãos insatisfeitos com as condições sociais e econômicas impostas pelo Império. Caxias liderou tropas bem organizadas, aplicando táticas que combinavam cerco, negociação e ação direta. Oficialmente, ele restaurou a ordem e encerrou a revolta, mas o custo humano foi imenso. Milhares de mortos, cidades destruídas e famílias inteiras dilaceradas pelo conflito. Para o Estado, ele havia cumprido sua missão. Para os derrotados, tornou-se um símbolo do poder esmagador que não aceitava contestação. Pouco tempo depois, veio a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. Diferente da Balaiada, Caxias precisou lidar com uma rebelião mais organizada, composta por fazendeiros e líderes locais que buscavam maior autonomia da província. Aqui, ele demonstrou não apenas habilidade militar, mas também diplomática. Combinou negociações com ofensivas estratégicas, conseguindo encerrar o conflito de forma relativamente ordenada. No entanto, as campanhas ainda eram duras e a repressão muitas vezes custava vidas inocentes. Essas batalhas reforçaram a dualidade de sua figura. Para uns, pacificador, para outros, carrasco. A tensão entre esses dois lados se acentuava à medida que ele avançava na carreira. Cada vitória trazia glória, mas também registros de violência e sofrimento. Caxias consolidava sua fama junto ao Império, garantindo lealdade e estabilidade, mas a memória das derrotas e massacres ficava viva entre os povos submetidos. Foi nesse contexto que sua imagem começou a se cristalizar. Um homem indispensável ao Estado, admirado por sua disciplina, respeito às hierarquias e visão estratégica, mas temido por aqueles que viam sua espada como instrumento de opressão. O equilíbrio entre firmeza e crueldade seria uma marca de sua carreira. Caxias mostrava que podia ser um pacificador eficiente, restaurando a ordem onde o caos reinava, mas também que, quando necessário, seria implacável. Essa combinação de habilidades criou o mito do Duque de Caxias, mas também alimentou o debate que atravessa os séculos. O Brasil precisava de pacificação? E se sim, até que ponto a repressão se justificava? Se as revoltas internas testaram seu talento, as campanhas externas elevaram seu nome ao patamar de símbolo nacional. Caxias participou da campanha contra Uribe e Rosas, consolidando a posição do Brasil na região do Prata. Mas foi na Guerra do Paraguai que seu comando se tornou lendário. Assumindo o comando supremo do Exército Brasileiro, reorganizou tropas, implantou disciplina rígida e aplicou estratégias inovadoras que garantiram a vitória da Tríplice Aliança. Sua liderança na guerra externa contrastava com a repressão interna. Ele precisava enfrentar não apenas inimigos militares bem armados, mas também coordenar exércitos extensos e mal preparados logisticamente. Cada decisão tomada
desde o posicionamento das tropas até a distribuição de suprimentos, mostrava a mente estratégica de um comandante que compreendia a guerra como ciência e arte. Vencer o Paraguai não apenas consolidou a posição do Brasil no continente, mas também elevou Caxias a um status quase mítico. Herói nacional, estrategista genial e símbolo de disciplina militar. Mesmo nas vitórias externas, a polêmica não desaparecia. Suas decisões eram calculadas, mas muitas vezes implicavam alto custo humano. Caxias parecia compreender que a guerra exigia sacrifícios, e sua prioridade era a consecução da missão e a manutenção da ordem, mais do que a preservação individual de cada soldado ou inimigo. Essa visão pragmática reforçava sua imagem como um líder eficiente, mas também alimentava a narrativa de carrasco, especialmente para os que sofriam as consequências diretas de suas estratégias. Entre campanhas internas e externas, Caxias consolidava seu papel histórico. Ele não era apenas um executor de ordens ou um estrategista militar, era também um símbolo de poder central, disciplina e manutenção da integridade nacional. Cada vitória externa fortalecia seu prestígio, enquanto cada repressão interna reforçava o debate sobre sua figura. O Duque de Caxias tornava-se assim uma das personagens mais complexas do século XIX brasileiro. Herói para alguns, carrasco para outros, indispensável para o Império e, ao mesmo tempo, fonte de crítica para os vencidos. O próximo capítulo nos levará a explorar a vida pessoal de Caxias, o homem por trás da farda, suas relações com Dom Pedro II e como ele se tornou um símbolo quase mítico do Brasil imperial. Essa transição é crucial para entender como a trajetória militar e política se mescla à construção do mito que atravessa até hoje a história do país. Além das campanhas e do título de duque, Luiz Alves de Lima e Silva era, acima de tudo, um homem de vida reservada e personalidade disciplinada. Fora dos campos de batalha, pouco se sabia sobre seus pensamentos íntimos ou emoções. Seu cotidiano era marcado por uma rotina rígida, reflexo da mesma disciplina que aplicava em suas tropas. Sua relação com Dom Pedro II era de confiança absoluta. O imperador via nele não apenas um oficial competente, mas um aliado capaz de proteger a integridade do império, resolver crises e manter a ordem onde o caos ameaçava se instalar. Essa confiança resultou no reconhecimento público de Caxias, que passou a ser tratado como símbolo da estabilidade e do poder militar. O título de Duque de Caxias, concedido em 1869, foi uma das maiores honrarias de um país que raramente concedia nobrezas aos militares. Ele representava não apenas reconhecimento pessoal, mas também a consolidação de sua trajetória como o pilar da defesa do Império. O título, entretanto, não transformou Caxias em figura acessível ou pública. Sua vida pessoal continuava marcada pelo rigor, pela introspecção e pelo cuidado em manter a disciplina que havia sido sua marca desde a juventude. Mesmo sendo celebrado nacionalmente, ele mantinha distância das festividades, preferindo concentrar-se no dever e na organização de suas tropas, refletindo sua convicção de que a lealdade e o trabalho valiam mais do que elogios e reconhecimento social. Sua morte, em 7 de fevereiro de 1880, consolidou o mito. O país inteiro acompanhou o luto e jornais da época exaltaram sua carreira e dedicação. A população e o exército viram na figura de Caxias não apenas um comandante, mas um arquétipo do patriotismo, da disciplina e da lealdade. Porém, para muitos, o Duque de Caxias continuava sendo também o homem que havia imposto com rigor a ordem sobre os revoltosos, os insatisfeitos e os marginalizados do Império. Esse contraste entre a glória oficial e a memória dos derrotados consolidava a dualidade que atravessaria a história. Herói ou carrasco, pacificador ou executor da ordem.
O homem por trás do mito mostra que, enquanto celebramos conquistas e títulos, é essencial lembrar que cada decisão carregava peso humano. Caxias não era apenas uma figura histórica, era alguém cujas escolhas moldaram vidas, comunidades e destinos. Compreender essa dimensão pessoal é crucial para avançarmos à reflexão sobre seu legado, porque somente assim podemos equilibrar as narrativas oficiais e as vozes daqueles que sofreram sob sua autoridade. A figura de Caxias transcendeu sua época e se tornou um símbolo duradouro da história militar brasileira. Ele é lembrado como patrono do Exército, referência de disciplina, estratégia e lealdade ao Estado. Suas campanhas são estudadas, sua liderança é admirada e sua imagem é utilizada até hoje em cerimônias militares e eventos cívicos. No entanto, o legado de Caxias é ambíguo. Enquanto parte do país o celebra como pacificador, outra parte aponta para os custos humanos e sociais das campanhas que liderou. Os massacres da Balaiada, a repressão aos farrapos e outras campanhas internas deixaram marcas profundas na memória daqueles que sofreram. Povos inteiros foram deslocados, comunidades destruídas e vidas ceifadas, em nome da manutenção da ordem e da unidade nacional. Para os descendentes desses grupos, Caxias é lembrado como um símbolo do poder centralizado, do militarismo imposto e da força que esmagava resistências legítimas. Esse contraste entre glória e violência é o que torna sua figura tão complexa e, ao mesmo tempo, fascinante. Além disso, Caxias consolidou a visão do Brasil como um Estado forte, capaz de sobreviver a crises internas e afirmar seu poder no cenário internacional. A vitória na Guerra do Paraguai elevou sua imagem e a do país, mostrando que a disciplina e a liderança militar poderiam projetar o Brasil como potência regional. O reconhecimento público e o culto à sua memória construíram uma narrativa oficial que enfatiza seu heroísmo, mas que, inevitavelmente, suaviza a brutalidade de algumas decisões, criando uma tensão entre mito e realidade. Essa dualidade continua presente até hoje. Caxias é estudado em escolas, citado em livros, homenageado em estátuas, mas também questionado por historiadores que analisam as consequências de sua repressão interna. Seu legado, portanto, não pode ser interpretado de forma simplista. Ele representa tanto a preservação da unidade nacional, quanto o custo humano de impor essa unidade, lembrando que a construção de um país muitas vezes envolve escolhas difíceis, decisões controversas e consequências complexas. O que torna a história de Caxias ainda mais relevante é a maneira como seu exemplo nos força a refletir sobre poder, liderança e responsabilidade. Ele nos lembra que um herói para uns pode ser carrasco para outros e que a memória histórica depende de quem conta a história. Essa percepção prepara o terreno para a reflexão final, onde o público será convidado a ponderar sobre a complexidade de seu legado e a formar sua própria opinião sobre o homem por trás do mito. Ao revisitarmos a trajetória de Luiz Alves de Lima e Silva, é impossível ignorar a tensão que atravessa sua história. Ele consolidou o Brasil como Estado, liderou vitórias importantes, restaurou a ordem e tornou-se um símbolo de disciplina militar. Ao mesmo tempo, suas campanhas custaram milhares de vidas e sua mão firme foi sentida por aqueles que lutavam por liberdade, autonomia e justiça social. Essa dualidade é o cerne de sua narrativa. Caxias foi herói ou carrasco. O Brasil celebrou suas vitórias, ergueu monumentos e o transformou em patrono do Exército, enfatizando sua imagem como pacificador. Porém, a memória dos derrotados, camponeses, escravizados, líderes regionais, nos lembra que a história também é feita de sofrimento e repressão. Cada massacre e cada campanha é um lembrete de que a manutenção da ordem muitas vezes teve um preço humano elevado.
Entender essa complexidade é essencial para que a narrativa não se torne simplista ou maniqueísta. A grande lição que emerge da vida de Caxias é que liderança e poder são inseparáveis da responsabilidade. Um líder pode ser admirado por sua eficácia, mas não se pode esquecer o impacto de suas decisões sobre aqueles que estão sob sua autoridade. Caxias nos desafia a questionar não apenas a história do Brasil, mas também a forma como construímos heróis, reconhecemos feitos e medimos o custo da ordem e da paz. Ao final, a história de Caxias permanece viva, não apenas nos livros e estátuas, mas nas reflexões que provoca sobre moral, poder e memória. Ele é um espelho do Brasil imperial, complexo, contraditório e repleto de nuances. E a pergunta que permanece aberta ao público, ecoando ao longo dos séculos, é inevitável. O Duque de Caxias foi o pacificador que o Brasil precisava ou o carrasco que a história suavizou? Cada um deve decidir por si, refletindo sobre os dilemas de um homem, de um país e da própria história que construímos.